Agora, eu recebi esses dias um vídeo muito interessante que me deixou também lamentoso, triste, de ver a dificuldade que se tem até para desenvolver eventual cura do câncer em solo nacional. O Brasil é um país que dá trabalho até para quem chega com propostas de curas efetivas. Aqui é complicado. Anvisa não deixa, o governo boicota, a indústria farmacêutica, que é a maior máfia da terra, é uma máfia poderosa. E aqui no Brasil essa Anvisa está toda carcomida e loteada por técnicos do PT e que ficam sentados em cima de soluções que não são nunca liberadas, em filas de tentativa de autenticação de remédios de última geração que eles não deixam. E a coisa só acontece se você faz parte do time e da curriola sindicalizada que está lá dentro, ou se você chega com a grana feia e braba por fora. Ou você entra no esquema político de se deixar aparelhar e aí já entra dinheiro no meio do processo também. Ou se você diz, não tenho vocação para entrar desse jeito tão íntimo. Aí solte para os despachantes a grana do tamanho necessário que o teu remédio vai ser aprovado, ou a tua forma. É isso aí. Agora, você vai ver e você vai entender, e você que se entristeça. Porque havendo o mínimo de validade no que você verá, e parece que há, eu postei hoje de manhã e enquanto eu olhei rapidinho, já havia alguns testemunhos de pessoas dizendo que tinham feito o mesmo tratamento, que tiveram melhoras em um mês e que tiveram o medicamento apreendido e não puderam mais tomar. E aí logo depois a outra pessoa morreu em um ano. Tinha gente desenganada, um dos casos que eu li. Meu marido estava desenganado, 3 meses de vida. Fomos no doutor Gilberto, o senhorzinho que vai aparecer aí. Ele nos deu a medicina, o cara fazia de graça, do bolso dele. Deu. Meu marido começou a tomar. O médico não entendeu nada. Passou o primeiro ano inteiro ótimo. A outra disse, minha mãe estava morrendo, tomou o remédio. 15 dias depois voltou a capinar. Olha isso. Aí impediram de continuar tomando 1 ano depois. Aí disse, 2 anos depois ela faleceu. Porque é um remédio de manutenção, de impedimento de proliferação. É de uso contínuo? É, uso contínuo. E tem que ser usado quando se detecta no início, não no fim do processo. Veja só. Cruz afirma que substância desenvolvida pelo Instituto de Química da USP de São Carlos tem potencial para combater o câncer. O parecer foi revelado num documento enviado aos pesquisadores. No e-mail, a Fiocruz deixa claro que os resultados da pesquisa já mostravam que a fosfoetanolamina sintética poderia ser usada no tratamento do câncer. Para isso, os pesquisadores teriam que ceder a patente. Se você cede o direito de patente, ou toda a patente para a Fiocruz, que garantia que a gente ia ter, que eles iam aprovar isso daí? Eles poderiam simplesmente dizer que não funciona a fosfoetanolamina, engavetar, e aí como que ficaria? A gente não teria mais direito a nada, nem de tentar em outro lugar. Por não querer abrir mão da patente, não foi só a Fiocruz que se recusou a atestar a eficácia da substância como remédio. Os pesquisadores contam que procuraram 4 hospitais, o Ministério da Saúde e a própria Anvisa 4 vezes, mas até hoje não conseguiram autorização para produzir a pílula em larga escala para o tratamento do câncer. Diziam que eu tinha que arrumar dados clínicos. Eu pedi um hospital governamental que eu pudesse fazer. Estou esperando até hoje. Foi o professor Gilberto quem coordenou as pesquisas, que começaram na década de 90. A substância, feita à base de princípios ativos dos cosméticos e dos conservantes de alimentos, age nas células cancerosas como marcadores. É como se as cápsulas colocassem sinalizadores nessas células, fazendo com que elas fiquem mais visíveis para o sistema imunológico combater. A mãe do Carlos se recuperou em menos de 3 semanas. Ela foi diagnosticada com câncer no útero. Como tinha problemas no coração, os médicos disseram para a família que o
o caso dela não tinha tratamento. Apenas a radioterapia para dar uma qualidade de vida melhor para ela nos últimos dias de vida dela. Foi então que o Carlos ficou sabendo da pílula desenvolvida na USP. Minha mãe não saía da cama nem para ir no banheiro, né? Agora você imagina, em 18 dias minha mãe já está querendo capinar. Depois da recuperação da mãe, ele conta que foi procurado por muitas pessoas. Por isso, decidiu produzir a pílula. Saiu de Santa Catarina, onde mora, e ficou 4 meses em São Carlos para aprender com o professor Gilberto. Montou o próprio laboratório em casa e passou a distribuir as cápsulas de graça. O corretor de imóveis de Blumenau foi uma das pessoas para quem Carlos entregou as cápsulas. Ele diz que nunca pagou nada pelas pílulas. Não, de jeito nenhum. E quando o Carlos foi preso, eu fiquei apavorado por causa da medicação, que eu só tinha para mais uns 20 dias. Depois de fortes dores na barriga, Orlando descobriu que estava com um câncer no fígado. Perdeu 11 quilos em uma semana. Ele tinha 3 nódulos, hoje está com 1. Me sinto praticamente assim, muito bem, praticamente curado. Só que no fim de julho, por uma denúncia anônima, a polícia e a vigilância sanitária apreenderam todo o material. Carlos foi preso e ficou 17 dias na cadeia em Blumenau. Conseguiu um habeas corpus e hoje responde em liberdade pelo crime de falsificação de produtos medicinais. Se com tudo isso que nós estivéssemos fazendo pudéssemos ter ajudado uma única pessoa, tudo teria valido a pena. Mas felizmente conseguimos ajudar muitas outras pessoas mais. E o Carlos acabou na cadeia. É fogo, né? 17 dias. E o Cunha tá solto. Tá solto. E o Renan tá solto. Tá solto. É fogo. É. E agora o cara chega ali na TV e vende água fluidificada, água do Jordão para cura. E não diz que custa tanto, mas tem gente que deixa lá milhares de reais para obter aquilo. Tem que ter uma Anvisa para charlatães, né? Uma avisa. Avisa lá. A gente avisa. A gente avisa. A gente avisa. O papo de graça é a avisa. A gente tá avisando, mas o pessoal vai. Agora, pro doutor Carlos e pro doutor Gilberto, né, o doutor Gilberto e pro Carlos, o Carlos foi o que curou a minha mãe assim rapidinho, eu vou aprender. Foi lá e juntou a fórmula, botou nas cápsulas e saiu dando para quem pedia. E o povo melhorando. E o Brasil boicotando. E nós estamos falando de pesquisadores da USP. A gente não está falando de um fundo de quintal. Não estamos falando de garrafeiro. Nós estamos falando de pesquisadores da USP que desde 90 pesquisam e que pediram para órgãos governamentais. Fala sério, é piada, né? E a USP, na sua ponte avançada de São Carlos, exatamente. Que é excelente do ponto de vista de pesquisa, qualidade. Eu tenho tanta gente querida que anda por lá a vida inteira. Às vezes que eu fui, eu sempre fiquei tão encantado com os avanços acadêmicos e intelectuais e de pesquisa que você tem naquele polo de produção científica lá de São Carlos. E então não é gente de garagem, não é garoto fazendo garrafada em Manaus, com raiz, não é mãe de santo sacudindo um monte de coisa em bebe, meu filho. Não é o caldeirão da bruxa. Não é. Mas olha a dificuldade, é um problema sério. Esses caras nos Estados Unidos já tinham sido amparados por todos os meios possíveis, estavam dentro de um cluster desenvolvendo isso. Porque a máfia é tão grande que você tem que vir de cima para quebrá-la. Porque ela é imposta de cima para baixo. Está cheio de muita cura guardada. Porque não chegou a hora de liberar. Eles vão fazendo a gestão disso. Da doença. Porque a doença que dá dinheiro, saúde não dá. Saúde não é o que alimenta esse mercado. Esse mercado vive da manutenção da doença. E enquanto você vai tomando remédio, você vai desenvolvendo os efeitos colaterais, que continuam a ser um negócio maravilhoso. Você é medicado para se tratar topicamente de uma coisa e contrai 4 outras. E continua a ser um consumidor ávido até a morte. Agora, o cara que está saudável, que sai, anda, volta, está inteiro, só está comendo fruta e peixe, tá em paz, pega a vitamina D do sol,
Está todo bem arrumado, equilibrado. Esse cara é um prejuízo. Esse sujeito não produz em favor desse mercado farmacêutico. Quem produz é o cara que não quer sentir dor nenhuma, quer tomar tudo. São os hipocondríacos de uma sociedade hipocondríaca, cada vez mais hipocondríaca. Então imagina os montantes que giram nessa indústria. E aí você vê indivíduos com essa intenção profundamente científica, sacerdotalmente focada na saúde humana, com esses impedimentos idióticos. E a Fiocruz querendo a patente. A patente. Dá a patente pra gente e a gente vai resolver. Depois eles decidem se é bom ou se não é bom. Dá a patente de transfere. A gente engaveta, a gente faz alguma coisa. Não dá mais para tirar. Não dá mais. É deles. E eles disseram, não, isso aqui não tem nenhum valor. E não dá mais para usar porque tá presa a patente. Então é trágico. Absolutamente trágico. E não adianta nem dizer, mas as autoridades poderiam intervir diretamente. Elas mesmas criaram uma quantidade enorme de auto-boicotes no processo. Vai esbarrando na burocracia, vai parando, o negócio desse leva anos. VNV TV, o canal é você.